agradecer desde já a organização este convite, que de imediato aceitei, naturalmente. Este é um assunto que está no centro das minhas preocupações. E fazer uma advertência antes de entrar propriamente no assunto que aqui nos traz. Foi explicitado na apresentação que o cerne principal da discussão seria a época contemporânea. Eu também direi qualquer coisa da época contemporânea, mas vou fazer referências provavelmente mais interessantes para quem trabalha em história moderna e até em história medieval. O que não quer dizer que fuja ao programa. Num congresso para o qual fui convidado e que decorreu em Lima no mês passado, eu falei sobre a construção do espaço diocesano no Império Português, numa perspectiva comparada com a monarquia hispânica, e no debate, a certa altura, eu falei de visitas pastorais nesse contexto, para tentar mostrar que no Império, desde a Ásia à América Portuguesa, elas aconteceram e aconteceram com frequência e chegaram a regiões muito dispares e dispersas em todas essas geografias. E no debate perguntaram se eu podia dar mais informações acerca dos resultados concretos das visitas pastorais. Bom, e aí começou o problema. E começou o problema porque não temos fontes para estudar isso. Isto é possível dizer que as visitas pastorais decorreram, temos muitas informações indiretas que nos ajudam a perceber isso, mas quando queremos conhecer com um pouco mais de densidade qual foi o resultado concreto dessa atividade, tirando alguns casos pontuais e excepcionais, todos situados na América Portuguesa, nomeadamente a Diocese de Mariana, onde ainda há muita informação e um arquivo bem preservado que contém um acervo grande de livros de visitas pastorais. A generalidade do restante território, isso já não existe. Bom, esta ausência de fontes é um problema central para quem quer fazer a história das dioceses em Portugal. E tem conduzido a vários equívocos e interpretações até erradas. E neste primeiro... isto não está a funcionar. Ok. E neste primeiro andamento da minha intervenção, eu queria começar por contestar uma ideia, que é uma ideia dominante e que tem sido declinada de vários modos na historiografia, precisamente a respeito do que foi a vida, as consequências das organizações diocesanas no espaço asiático. E uma das tendências centrais de interpretação que nós encontramos na historiografia até hoje é a ideia de que a Igreja diocesana na Ásia, por um lado, foi frágil, tinha pouca capacidade, pouco fez, isto é, teve pouca capacidade de atuação prática sobre a vida, quer das comunidades de europeus que eram católicos e viviam na Ásia, quer dos chamados novos convertidos, que a criação dessa rede, que começa, enfim, alguns esquecem-se disso, mas começa com a criação da Diocese do Funchal, logo em 1514, que tem jurisdição sobre estes territórios, mas que verdadeiramente, como a primeira diocese na Ásia, começa com a criação da Diocese de Goa em 1534, foi tardia, e este tardio é entendido relativamente àquilo que se passou na monarquia hispânica, onde logo em 1504 se dão os primeiros passos para a criação de dioceses nesses territórios, que a principal razão para estas debilidades e atrasos teria sido o facto de estas construções
acontecerem no mundo imperial português a coberto do chamado padroado real da coroa portuguesa. E, portanto, o padroado era a causa, enfim, destas fragilidades, desta debilidade, e que outra ideia muito corrente, estas estruturas diocesanas, o episcopado, o seu clero, teve muito pouco relevo na evangelização, se quisermos utilizar uma outra palavra, na missionação das populações gentias, para utilizar linguagem de época, isto é, aqueles que nunca tinham ouvido a palavra de Cristo até então. Nós encontramos declinações muito variadas disto em alguma da historiografia, enfim, mais relevante, sobre o que foi a atuação da Igreja no Império, nomeadamente nestas duas obras de Charles Boxer. Eu não me vou deter sobre o que é que cada um depois em concreto diz, estou aqui apenas a apresentar uma visão panorâmica. Portanto, desde os anos 60, final dos anos 60, que Boxer, no seu livro The Portuguese Seaborne Empire, fala já desta debilidade, do atraso de comparação com a monarquia hispânica. Mais recentemente, no início deste século, Sanjay Subramanian, um texto que eu gosto muito, Written on Water, Design and Dynamics in the Portuguese Estado da Índia, volta a falar do mesmo e a dar, sobretudo, relevo ao papel que os missionários tiveram na difusão do cristianismo e na perpetuação do cristianismo nestes espaços, enfim, colocando um bocadinho à margem o papel das autoridades diocesanas, ou mais depois disso, neste clássico, A Companion to the Reformation World, Inês do Panov, que estuda sobretudo a ação dos jesuítas nestas zonas da Ásia e da Índia mais ocidental, também, enfim, não dá grande relevo à atuação do episcopado. Para mudarmos de padrão historiográfico, historiografia francesa, uma autora que também trabalha muito, sobretudo, com a América Portuguesa, Charlotte Castelnau-L'Etoile, neste seu texto, Une église aux dimensions du monde, expansão do catolicismo et ecclésiologie à l'époque moderne, também declina esta ideia que eu tenho estado a apresentar. Num dos livros mais recentes, The Frontiers of Mission, uma obra coletiva, o seu coordenador e autor também de uns capítulos, Alison Forrestal, volta a insistir nisto, a ideia de que as dioceses no mundo imperial português foram muito frágeis. Giovanni Piso-Russo, historiografia italiana, o autor que presentemente talvez melhor conheça a propaganda fide e os impactos da ação dessa congregação romana no mundo português, sobretudo na vertente americana do mundo imperial português, e que também, enfim, desvaloriza muito aquilo que foi a ação do episcopado, e recentemente, enfim, últimos grandes trabalhos que têm claramente uma perspectiva comparativa de Iberian World, 1450-1820, Ronnie Pouchy e Federico Palomo, no texto que é dedicado especificamente à questão das identidades religiosas no mundo ibérico. Neste período, também afirmam pelo mesmo diapasão. As dioceses são tardias, eram frágeis, tiveram pouco efeito na vida destes territórios. Bom, aquilo que eu entendo é que isto, em boa parte, aconteceu por causa do desaparecimento dos arquivos diocesanos. Isso criou equívocos na historiografia. O facto de, e essa é uma situação que é específica do caso português, quando chegamos ao mundo hispânico, quer em Manila, na Ásia, quer, sobretudo, para as dioceses que hoje se situam em territórios como o México, a Guatemala, o Peru, Porto Rico, etc., os arquivos diocesanos estão impecavelmente preservados e são de uma riqueza extraordinária. Estive há pouco tempo em Lima, como disse, passei uns dias no arquivo diocesano. Se eu tivesse aquele arquivo para estudar as dioceses portuguesas, fazia muitas flores. Porque, de facto, está lá praticamente tudo. Mas, no caso português, de facto, não é assim, e este desaparecimento criou
muitas vezes, esta ignorância e percepções erradas sobre o que foi a realidade. Um exemplo claro disso é a Diocese de Cochim. Tem uma fotografia da Diocese, onde há um pequenino arquivo que foi muito bem trabalhado há uns anos, com o apoio aqui também do Centro de Estudos de História Religiosa, deu origem a este pequeno livro, que faz uma análise muito cuidada do que está preservado em Cochim, que é muito pouco, da autoria da Lourdes Rosa. E, de facto, quando nós lá chegamos, para o período moderno, há 3 documentos. Estão lá 3 documentos. O mais ancião de todos, da segunda metade do século XVII, quando o arquivo foi criado em 1558. Bom, e há muitas pessoas que olham para isto e dizem, pois, aquilo não funciona. Não havia lá nada, e, portanto, não há arquivo. Mas havia. E nós encontramos em documentação, por exemplo, do século XIX, referências a existências anteriores no arquivo que mostram que as coisas funcionavam e que tinham estruturas de funcionamento muito similares às das dioceses, conforme o modelo europeu da diocese. E com uma cultura de atuação muito próxima dessa cultura de atuação. Por exemplo, aqui neste registro de 1823, na Diocese de Cochim, que tem uma ordem dirigida a todos os párocos da Diocese de Cochim, pode ler-se. Veja-se a circular do Sr. Bispo Dom José da Soledade, 13 de dezembro de 1785, que se acha no livro de pastorais e decretos, que era um livro que havia em muitas dioceses aqui na Europa, para registrar precisamente as pastorais e os decretos episcopais, e que também existia em Cochim, mas que desapareceu. Já não o tem. E, portanto, isso mostra como esta inexistência de documentação nos obriga a olhar para estas questões da Constituição e da elaboração de histórias de dioceses de um outro modo. E é por isso que um encontro como este é um encontro muito importante, porque nos permite trocar algumas experiências baseadas, porque todos temos, mesmo para o período contemporâneo, os arquivos não têm, e quando falo contemporâneo estou a falar do século XIX, portanto, tudo aquilo que é anterior à República, 1910, isso é um marco absolutamente decisivo, os arquivos estão muito desfalcados. O caso da Diocese de Viseu, que trabalhei, como o Paulo Fontes disse, no século XIX e os inícios do século XX estão muito desfalcados nos arquivos diocesanos de Viseu e na generalidade das dioceses portuguesas. Portanto, a questão que eu agora aqui queria tratar convosco é, sem arquivo da Diocese, como é que podemos proceder? Bom, nós não estamos a partir do zero, naturalmente. Tem havido já muitas experiências de realização de histórias de dioceses. Já várias dioceses que têm alguns trabalhos, vou aqui recapitular alguns deles. As memórias para a história eclesiástica do Bispado de Algarve, logo nos meados do século XIX. Não vou falar de nenhuma em particular, vou depois fazer uma abordagem global de todas elas. Outra obra muito relevante, os Fastos Episcopais da Igreja Primacial de Braga, de Monsenhor Augusto Ferreira, uma obra ainda hoje importantíssima para quem quiser estudar este território. Uma história da Diocese de Bragança e Miranda, que é a obra do padre José de Castro, que trabalhou muita documentação, sobretudo nos arquivos romanos, e desse ponto de vista trouxe dados muito importantes. Os subsídios para a história da Diocese do Funchal, do padre Fernando Augusto da Silva. A Diocese de Aveiro, uma diocese já só praticamente do período contemporâneo, do padre João Gonçalves Gaspar, em 1964. A magna história da Diocese de Lamego, do também padre Gonçalves da Costa, em vários volumes, são 6, aqui só havia espaço para 3, para se poder ler tudo no ecrã. Uma obra que tem uma recolha absolutamente notável de documentação, vários arquivos, feita pelo padre Manuel Gonçalves da Costa. Infelizmente tem pouca análise, mas está lá muito sumo para, a partir daqui, se fazer uma boa história da Diocese de Lamego.
Mais recentemente, o Pinheirada Gomes fez esta história da Diocese da Guarda, e para o espaço europeu também há alguns trabalhos. Menos, naturalmente. Há estas memórias histórico-eclesiásticas da Arquidiocese de Goa, feitas nos inícios do século. E há também, para o Brasil, uma obra muito relevante. Não é uma história de diocese, mas como praticamente a história da Igreja do Brasil até ao último quartel do século XVII só tem uma diocese, que é a Diocese de Salvador. Portanto, praticamente o primeiro e o segundo volume da história da Igreja do Brasil são a história da Igreja de Salvador, da Bahia de Todos os Santos, uma obra também muito relevante. Quase todas estas obras têm alguns traços que as interceptam a todas elas. Em primeiro lugar, são histórias eclesiásticas, não são histórias religiosas. São histórias da instituição igreja, não do fenómeno religioso, no caso associado à religião católica cristã, que é o que nos interessa aqui, mas são histórias eclesiásticas. Em segundo lugar, todas elas têm uma dimensão profundamente apologética. Estão claramente ao serviço de uma determinada ideia de valorização da Igreja e da instituição católica nos territórios diocesanos. Quase todas elas são da autoria de eclesiásticos, clérigos. Isso não tem mal nenhum, evidentemente. Uma história de uma diocese não é melhor ou pior porque foi feita por um leigo ou por um eclesiástico, não é isso que está em causa, mas é uma característica que as marca e se calhar as diferencia. Em quarto lugar, quase todas elas têm análises muito pouco problematizadoras e problematizantes da realidade. São normalmente muito descritivas, baseadas muitas vezes em reconstituições apologéticas dos principais protagonistas da vida diocesana, isto é, os bispos, e sem grande problematização historiográfica. Quinto aspecto, que também é muito relevante, elas são normalmente autocentradas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que praticamente não dialogam com o exterior. Assumem aquele espaço como um espaço que tem uma identidade, uma especificidade própria, que se consegue perceber, entender, descrever a partir daquela territorialidade que está fechada sobre si própria. E isso, naturalmente, cria dificuldades, porque havia muitos influxos para dentro e para fora que nos ajudam a perceber porque é que as dioceses em determinados momentos tiveram certas configurações e não outras. E por fim, o que recorre em certa medida do facto de elas serem sobretudo histórias eclesiásticas, a religião dos fiéis normalmente está ao centro. Portanto, são histórias que pouco tratam da religiosidade dos crentes, sejam eles clérigos, eles também têm uma religiosidade própria, sejam eles fiéis leigos, isso raramente se encontra uma página sequer escrita em algumas destas histórias de dioceses, não todas, algumas vão um bocadinho neste sentido, pouco, apesar de tudo, mas essa é outra característica eu creio que hoje não faz sentido tentarmos estudar as histórias das dioceses a partir destes museus. Eles têm as suas virtualidades, como vos disse há pouco, algumas destas histórias, do ponto de vista do trabalho historiográfico, sobretudo de resgate de documentação em alguns acervos documentais, elas são importantes. A história da Diocese de Lamego, o Padre Gonçalves da Costa, por exemplo, é um manancial impressionante de informações, ou a do Padre José de Castro para Bragança e Miranda, que recolhe informações imensas, sobretudo dos arquivos do Vaticano, mas este tipo de abordagem, creio que não nos satisfaz hoje. Muito rapidamente, vou-vos apresentar aquilo que foi o modelo que nós seguimos em Viseu. Estrutura de abordagem da Diocese de Viseu, que tem desde logo, creio eu, um mérito, é que a história da Diocese de Viseu não é composta por bocados de intervenções que foram pedidos a diversos autores, em que cada um abordaria aquilo que queria, como lhe parecesse. Não, houve uma estrutura que nós procuramos que fosse aplicada a toda a cronologia desde o século VI,
quando a Diocese nasce, até ao século XXI, quando terminamos esta abordagem. Portanto, todos os três volumes, o primeiro dedicado à época medieval, o segundo à época moderna e o terceiro à época contemporânea, têm a mesma estrutura e o mesmo tipo de olhar, para podermos perceber evoluções, para podermos perceber dinâmicas de transformação em diversos momentos do tempo e termos, por isso, um mesmo olhar sobre os mesmos problemas, as mesmas questões, em diversas cronologias. A obra está, portanto, dividida em 5 capítulos. Primeiro tratamos do território, o espaço, a geografia da diocesana, as fronteiras com as outras dioceses, a sua evolução, a geografia paroquial, outras divisões internas e sobretudo, a geografia da presença do catolicismo no território. As capelas, as igrejas, os lugares de romaria, tudo isso faz parte deste território que funciona como uma espécie de espaço, de contexto, onde toda a vida diocesana depois se vai desenrolar. Em segundo lugar, as disposições normativas e doutrinais, quer as internas, aquelas normalmente decorrentes de sínodos, constituições e que marcam a vida interna da diocese, quer as externas e que têm influência na vida diocesana. E desde logo aqui uma abertura para o exterior. Ninguém consegue perceber o que é que foi a vida de uma diocese sem saber o que é que se passou no quarto concílio do Latrão, ou no concílio de Trento, ou no concílio do Vaticano II. Bom, e precisamos de abrir para isso. E, portanto, este capítulo procura ver quais são os contextos internos de produção de normas e de doutrina e os contextos externos de produção de normas e de doutrinas que têm consequências e efeitos na vida da diocese. O terceiro momento é para analisar o clero e as estruturas orgânicas da vida diocesana. Enfim, o título é claro, eu não posso aqui detalhar muito estas questões, mas, portanto, basicamente aqui trata-se de um panorama, sobretudo quantitativo e do nível formativo do clero diocesano, e depois uma análise estrutural do modo como a diocese foi organizando ao longo do tempo. Quer seja na sua vertente económica, de governo diocesano, de justiça eclesiástica, etc. Um quarto elemento, quer ver aqui em qualquer coisa, um quarto momento, que é talvez um tempo mais forte desta história da Diocese de Viseu e que tem a ver com o governo diocesano. O governo diocesano das diferentes instâncias e níveis de funcionamento de uma diocese. Por um lado, o governo da paróquia pelos padres, o governo da catedral pelo cabido e o governo da diocese pelo bispo. Portanto, estão sempre estes três níveis em diálogo na análise deste quarto momento, do quarto capítulo que compõe todas as dioceses. E, por fim, a vida religiosa dos fiéis. Este é, talvez, o aspecto, eu diria, mais inovador, se quisermos, este olhar novo sobre a vida religiosa dos fiéis na diocese de Viseu. Bom, mas se não temos fontes, que era esse o nosso ponto, como proceder? Primeiro, recurso a outros arquivos, que não apenas o arquivo diocesano. E há muitos arquivos e bibliotecas em Portugal e fora de Portugal que preservam documentação de várias dioceses e que são importantes para fazer este trabalho. Eu não posso detalhar aqui o que é que há em cada um destes sítios e para quê. Eventualmente no debate, podemos, se houver questões, tratar disso. Vou apenas, enfim, assinalá-los. Naturalmente, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo Histórico Ultramarino, decisivo para as dioceses do Império, várias coleções na Biblioteca Nacional de Portugal, vários acervos na Biblioteca da Ajuda, os arquivos distritais portugueses, quase todos têm material que é útil para fazer história das dioceses. Enfim, devo dizer que, por exemplo, para o caso de Viseu, as melhores coleções para o período moderno, sobretudo, estão aqui no Arquivo Distrital de Viseu, estão no Arquivo da Diocese. O Arquivo da Propaganda FIDE, para o Império,
é um maná fabuloso. O arquivo da Companhia de Jesus pode parecer estranho, mas naturalmente as cartas jesuíticas estão repletas de informações sobre aspectos que tinham a ver com a vida da Diocese, não apenas com as dinâmicas jesuíticas de ação. O Arquivo Geral de Simancas, sobretudo para o período de 1580 a 1640, o mesmo é em Madrid, o Arquivo Histórico Nacional, onde há muita informação. Um arquivo que é pouco utilizado, mas que é muito relevante para estudar o espaço asiático e as dioceses asiáticas, o arquivo da Companhia das Índias Orientais, que está em Haia e hoje está acessível online. E, portanto, aí nós encontramos muitas informações produzidas por holandeses da Companhia das Índias Orientais e que às vezes dão informações sobre o que se passava nos territórios portugueses. Por exemplo, para Coxim, para Malaca, há muitas informações aqui. Os arquivos históricos de Goa, onde também encontramos muito material para o espaço asiático. O arquivo do Tribunal da Rota Romana, muito interessante, para onde se está neste momento um projeto grande em curso, liderado pela Isabel Coutin, e que tem mostrado como neste arquivo, sobretudo, há muitos recursos para a autoridade pontifícia de diversas instâncias, de diversos pontos do mundo, e que, como normalmente são causas complexas, nos ajudam muitas vezes a perceber, a partir desses exemplos específicos, partes importantes da vida de dioceses, e depois o Arquivo Apostólico Vaticano, naturalmente, com todos os seus variados acervos. Eu chamo a atenção para um núcleo documental que normalmente não é muito utilizado, a Congregação do Concílio, mas que é particularmente relevante. Também não tem fontes muito abundantes, mas aquelas que existem às vezes iluminam assuntos extremamente importantes e para os quais nós não temos outras fontes para aceder. Segundo vetor, as fontes não escritas. Nós também temos que nos socorrer disso. Também vou aqui apenas enunciar estes aspectos, e tudo a partir de exemplos da Diocese de Viseu. Por um lado, a arqueologia. A arqueologia dá informações extremamente relevantes, por exemplo, só para vos dar um caso relativo à Diocese de Viseu, foi a partir da arqueologia que se conseguiu perceber, e até ao século IX, na Diocese de Viseu, não há vestígios, não há traços de construções materiais de igrejas. Não há, desapareceram. Não existe, não sabemos onde é que as pessoas se reuniam sequer. Portanto, a arqueologia pode ser uma fonte muito importante. A iconografia, enfim, através de vários exemplos, aqui este magnífico evangeliário, não é? Que permite múltiplas leituras. A tumulária, outra fonte particularmente rica para os historiadores. A estatuária, em várias igrejas, é possível recolher ainda muita informação, como este magnífico calvário medieval numa paróquia recôndita da Diocese de Viseu. Os relicários, ainda preservados em muitos destes acervos e que nos dão também muita informação sobre vida religiosa, promoção de cultos, etc. A documentação de confrarias, aqui um exemplo, este de Coxim, muito interessante, uma bandeira de uma irmandade do século XIX, que está no Museu do Paço Episcopal de Coxim. Portanto, esta documentação de irmandades, que às vezes é privada e também tem material muito relevante. A pintura, enfim, que é um painel da atual Catedral de Maputo, em Moçambique. Enfim, portanto, todas estas conjuntos de acervos, desde a arqueologia, a imaginária, etc., a fotografia para a época contemporânea, e naturalmente não tenho isso aqui, mas a história oral para períodos mais recentes da época contemporânea é absolutamente decisiva. Portanto, vários arquivos, documentação que não seja apenas textual e aquilo que me parece a chave principal. E a chave principal é uma leitura densa dos testemunhos fragmentários que subsistem. Não é possível fazer história religiosa, a história das dioceses em Portugal, sem ser capaz de, a partir dos múltiplos fragmentos que há, e a partir de uma leitura densa desses fragmentos, retirar muita informação.
Isso, por outro lado, leva a que tenhamos que fazer essa leitura atentando nos indícios que a informação que lá está nos pode dar. Daqui a pouco darei um exemplo. Comparação. Comparação com aquilo que se conhece noutros contextos. Muitas vezes, a partir de um documento específico, de um território, numa determinada época, comparando isso com outros contextos, nós conseguimos retirar de lá muito mais informação do que aquela que está presente apenas naquele documento. E, por fim, não esquecer isto. Isso é decisivo, quer para o reino, quer para o império. É que este mundo, o mundo das dioceses, o mundo do governo episcopal, das estruturas diocesanas, tem uma cultura própria. Uma cultura que é europeia, que nasceu aqui, que se construiu aqui. Tem formas de funcionamento, tem uma cultura de organização, tem uma cultura de procedimento que é única, que é uniforme e que depois se vai aplicar a determinados territórios. E isso ajuda-nos a ler melhor muitos dos fragmentos que encontramos. Às vezes basta um pequeno indício para nós, por comparação com o que acontece nos outros modelos e conhecendo essa cultura de funcionamento, podermos retirar imensas informações, às vezes de um pequeno textozinho. Deixem-me dar-vos aqui apenas um pequeno exemplo que eu usei agora numa história da Diocese da Guarda. Não uma história da Diocese da Guarda, a história é uma história da cidade da Guarda, dirigida pelo Dr. Fernando Sousa, mas onde há uma parte robusta também sobre a vida eclesiástica na Diocese da Guarda. Eu explorei isso. E vejam este pequeno fragmento. É um fragmento que aparece nos registros paroquiais desta pequena localidade, num livro de registros listos, isto é, batismos, casamentos e óbitos, entre 1858 e 1601, e onde a certa altura o cura escreveu isto. Digo eu, Francisco Lopes, cura desta igreja da Aldeia Nova das Donas, que eu publiquei um sumário do Santo Concílio, que não está lá Trento, mas a gente sabe o que é que ele está a falar, como nele se contém, um domingo à estação, estando o povo todo junto, a 26 do mês de outubro de 1564. Isto parece uma coisa, não tem importância nenhuma, o cura a tomar esta nota. Bom, isto dá para dizer milhares de coisas. Milhares de coisas. Bom, desde logo, se atentarmos na data, esta data do início do livro, quando ligada com a data de início de outros livros paroquiais da Diocese da Guarda e com o episcopológio local, permite-nos perceber que em 1558 chegou à Diocese um novo bispo que começou a pôr ordem em tudo aquilo que eram registros paroquiais da Diocese. Há vários livros de registros paroquiais que em 58 começam com um termo que diz eu, Dom João de Portugal, ou eu, cura de não sei quê, por ordem de Dom João de Portugal, comecei a preparar este livro. Depois, a recepção e aplicação do Concílio de Trento. Em cerca de, não chega a meio ano depois, de o Papa autorizar os decretos conciliares. Está numa diocese nos remotos confins da Guarda, já se está a receber o Concílio de Trento. E isso está a ser comunicado. Não é? O cura está a dizer que, durante a missa, ele disse isso à população. E provavelmente leu alguns decretos. E leu seguramente, pelo menos, os do casamento e do batismo, por causa dos padrinhos. Vemos depois isso adiante no livro de registros paroquiais. O bispo como difusor de ordens que vão para toda a diocese. Ele está a fazer isto porque recebeu ordem do bispo. O bispo governa. O cura como substituto do titular. Ou seja, havia cuidados aqui. O pároco, o beneficiado, que era um vigário nesta paróquia, não estava, mas ele tinha lá um cura. Isso funciona. Significa que a diocese está a trabalhar. Há mecanismos que estão preparados para isto. A força congregadora da missa. Reparem a expressão que lá está. Estando todo o povo junto. Esta expressão é muito forte. Não é? Ele sabe, o cura conhece muito bem aquele povo. Sabe quem lá está. Portanto, sabe que nesse dia essa gente se reúne ali na missa e que isso deve ser aproveitado para, no período da estação, dar ordens, difundir informação. Portanto, vejam como este pequeno texto, a partir de uma leitura
densa, comparada, percebendo que há determinados modelos de funcionamento, nos dá uma enorme quantidade de informação. E é assim que nós normalmente temos que proceder para fazer a história da diocese. Naturalmente, isto tem alguns limites, vou apenas enunciar isso, sei que estou a abusar um pouco da vossa paciência, mas eu creio que, sobretudo para o período moderno, e uma vez que se está a trabalhar em novas áreas, e para o período contemporâneo também, e para o período medieval ainda mais, porque quase nada disto se está para essas épocas, há algumas áreas que mereciam mais atenção. E tentar encontrar vestígios que nos dessem mais informação sobre essas dimensões da vida diocesana. Por um lado, os procedimentos da justiça eclesiástica. A maior parte dos processos dos auditórios eclesiásticos desapareceram, isso cria muitas dificuldades e, portanto, o pouco que há de ser explorado. A ação da rede da justiça periférica. Em todas as dioceses havia uma justiça centralizada no auditório eclesiástico e depois redes de poderes subdelegados com o poder judicativo em várias dimensões funcionavam. Sabemos muito pouco sobre isso. O problema dos dízimos e da recolha dos direitos, enfim, a dimensão mais, vamos lhe chamar, económica da vida diocesana, sobretudo a partir desta taxa que era cobrada, está também relativamente mal conhecida. Os comportamentos das populações. Em muitas dioceses subsistem ainda bons acervos de processos de habilitação de casamento que podem ser explorados para conhecermos melhor o modo como o matrimónio católico marcou a vida das populações. Os seus comportamentos, sobretudo face à doutrina. E neste plano há fontes impressionantes para fazer isso nos processos da Inquisição. Um excelente exemplo do modo como as fontes inquisitoriais podem ser aproveitadas para fazer história de dioceses. A vida material do clero é outra área para a qual precisamos de dar mais atenção. Não apenas os rendimentos que tinham, mas muitas vezes o modo como usavam esses rendimentos, qual era a cultura material que nós podemos encontrar nas casas dos eclesiásticos. Para isso, os livros de registro notarial e também documentação inquisitorial, porque alguns clérigos foram condenados na Inquisição, viram os seus bens confiscados e temos relações dos bens confiscados a esse clérigo, que são muito úteis para poder fazer esse tipo de trabalho. E depois, um aspecto que eu também acho que tem que ser bem considerado são os níveis de integração espacial na diocese. Quando eu fazia a história da diocese de Viseu, lembro-me de encontrar um testemunho de um bispo, Dom João Manuel, em 1613, que dizia: nesta diocese há sítios tão remotos, que só se consegue ir a pé e é muito difícil lá chegar. E, portanto, nós temos que perceber isto tem um significado. Isto significa que, muitas vezes, mesmo o território diocesano não é um território suficientemente integrado e com o mesmo tipo de identidade em todo o espaço. E, portanto, nós temos que estar atentos também a essa realidade, sobretudo para o período medieval e moderno. E, por fim, as diferentes temporalidades. Temos que olhar para o tempo breve, para o tempo curto, para o tempo médio, para o tempo longo, perceber que há muitos processos em que estas temporalidades estão todas sobrepostas umas nas outras, e isso obriga a um olhar muito atento da parte do historiador. Vou terminar dizendo que um dos problemas de utilizarmos estes procedimentos que eu aqui sugeri é, precisamente porque trabalhamos com fontes fragmentárias, produzir resultados que são fragmentários. E fazer histórias de dioceses que não são mais do que somatórios de pequenos bocados de coisas apanhados aqui e ali. Cumpre às pessoas que dirigem essas histórias das dioceses terem percepções mais globais do modo como tudo isto funciona, para poderem cerzir todas estas pontes e não apresentarem resultados fragmentários, pequenos bocados de coisas para fazer histórias de dioceses. Obrigado pelo vosso trabalho.